Atos, capítulo 11, versos 25 e 26. Vamos ler esse texto a uma só voz, juntos. E a partir desse texto eu quero propor uma meditação, um desafio para nós. Vamos ler juntos? E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Nós vimos na música que nós cantamos, Barnabé, a história desse discípulo de Cristo Jesus, desse homem que, quando ele encontrou, ou ficou sabendo de um discípulo que estava sendo rejeitado pelos discípulos, que estavam fugindo de Paulo, como você lembra da história. Paulo era um perseguidor, agora estava dizendo que estava a favor deles. Um monte de gente ficou com medo, acho que até eu ficaria com medo, mas Barnabé, sem preconceito, foi lá e abraçou Paulo e caminhou com Paulo por um discipulado, enquanto Paulo crescia no conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo. E ambos já foram trabalhar na obra, já foram levar a mensagem de Jesus Cristo para Antioquia. Interessante também que Barnabé tinha esse coração, disposto a servir a Deus, a levar a mensagem de salvação para outras pessoas, a abraçar quem era excluído do meio de alguns discípulos. E muitas vidas, muitas pessoas foram alcançadas pelo ministério, pelo trabalho de Paulo e Barnabé. Mas o que eu quero meditar com você não é sobre isso. É sobre a primeira vez que foi dado aos nazarenos, aos do caminho, o nome de cristãos. Em Antioquia, diz o texto que nós vimos aí, pela primeira vez, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Alguns historiadores e alguns teólogos dizem que provavelmente esse era um apelido, um termo pejorativo, depreciativo, zombeteiro, pequenos cristos, os cristinhos. Você já foi chamado de crentinho? Crente dá quente? Eu já fui várias vezes. E eles também, a sociedade vendo aquele grupo lá diferente, fulano diferente, com aquelas coisas lá, como o ser humano gosta de zombar muito, ou do que não conhece, ou do que discorda, começaram a chamar os discípulos de os cristinhos lá, os pequenos cristos. E os discípulos não ficaram ofendidos com isso, não processaram ninguém, não mandaram os haters ir para o inferno. Não, peraí, vamos aceitar, porque nós queremos ser iguais a Cristo Jesus. Os discípulos, eles professavam isso na vida deles. Os discípulos de Cristo professavam confiança em Jesus, fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo como Salvador pessoal da vida deles, que mudou a vida deles, radicalmente mudou a vida daqueles homens, daquelas mulheres. Eles professavam que eles não somente confiavam em Jesus, mas eles pertenciam a Jesus. Eles serviam a Jesus como quem serve um Senhor. Ele é meu Senhor, eu sou escravo dele. Eles professavam que eles se esforçavam em obedecer os ensinos de Jesus, em praticar no seu dia a dia, nas suas várias áreas de atuação, os ensinos de Cristo Jesus. Assim, eles procuravam seguir o exemplo de Cristo. Eles queriam ser iguais a Cristo. Todo discípulo quer ser igual ao seu mestre. Hoje, parece existir um tipo de cristão que vive de um jeito, que fala e que faz coisas diferentes de Cristo. Se dizem cristãos, mas
não falam, não agem, não têm o mesmo sentimento de Cristo. E isso é um absurdo. Isso é algo realmente absurdo, tendo em vista que ser cristão é ser Cristo. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós percebemos claramente algumas coisas importantes que eu quero lembrar você. Várias coisas nós percebemos. Eu quero lembrar duas coisas com você. A primeira coisa que eu quero lembrar com você é que quando Deus nos recebe em sua família como filhos dele, nós entramos para a família de Deus não como pessoas já prontas, acabadas, com uma caminhada já toda delineada no sentido de eu já sou, estou pronto. Deus não nos chamou para que nesta vida aqui nós possamos dizer, eu já cheguei lá espiritualmente, eu já estou totalmente pronto, a única coisa que eu tenho que esperar agora é o céu. Posso cruzar os braços e que venha o céu agora, porque eu já estou totalmente acabado, sou um filho perfeito de Deus. Não, muito pelo contrário. Quando lemos com atenção a Bíblia, até olhando para o Antigo Testamento, os homens e mulheres chamados para serem servos de Deus, para seguir a Deus, Deus nos chama para uma vida de constante esforço, uma vida de constante confissão e arrependimento das nossas falhas, quando nós não somos aquilo que almejamos ser. Deus nos chama para uma vida de constante crescimento, transformação. Nós não estamos acabados, totalmente plenos aqui. Não, estamos numa caminhada que exige esforço, exige sim, muitas vezes arrependimento, exige sim, muitas vezes confissão de que errou o caminho, quero voltar novamente, eu preciso crescer mais, eu preciso melhorar mais. Sendo assim, entendemos que nessa vida, na nossa caminhada aqui, Deus tem uma vontade muito clara para nós, e essa vontade parece que tem sido esquecida no meio dos cristãos. Qual é a vontade de Deus para os seus filhos cristãos neste mundo? A vontade de Deus, muito clara na Bíblia, é que todos sejam conforme a imagem de Cristo Jesus. Que todos sejam conforme Cristo Jesus. Então, quando falamos eu sou cristão, ou quando carregamos esse apelido antigo, nós estamos carregando um desafio bíblico de sermos semelhantes a Cristo Jesus, porque nós entendemos que Deus quer que nós sejamos semelhantes a Cristo Jesus. Eu quero ver com você três textos, só três textos bíblicos, que nos apontam esse desejo de Deus, que não começou agora, que vem desde a eternidade, de nós sermos semelhantes a Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 29, convido você a ler comigo, e quero que você perceba bem o que diz esse texto a respeito desse desafio que eu estou meditando com você. Diz que está faltando muito num país que se diz cristão, mas que diz de cristão mesmo, estou vendo pouco, estamos vendo pouco. Mas pelo menos que o pouco que seja visto através de nós, que entendemos a vontade de Deus sobre nossas vidas. Seja uma pessoa semelhante a Cristo Jesus, ou como lemos lá em Filipenses, copia os sentimentos de Cristo Jesus na sua vida. Vamos ler juntos? Romanos 8, 29. E já na leitura já perceba aí se esse não é o desejo de Deus até antes de você nascer. Porquanto aos que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Opa, aqui está falando de uma doutrina, predestinação, mas não está falando de predestinação para o céu e para o inferno, não. Notou qual é a vontade de Deus aqui, para a sua vida e para a minha vida?
Notou que lá na eternidade, de antemão, Deus predestinou para ser o quê? Conforme a imagem de Cristo Jesus, para ser semelhante a Cristo Jesus. Ele é o primeiro. E nós somos os que vão atrás, copiando, sendo semelhantes a Ele. Esse texto diz que Deus usou da predestinação, não para mandar ninguém para o inferno. Você está predestinado para o inferno. Esse texto. Você está predestinado para o céu. Não. Esse texto está dizendo: você que é transformado pelo poder do amor de Deus em Cristo Jesus, você é predestinado para ser conforme a imagem do Filho amado de Deus, Jesus Cristo, para ser semelhante a Jesus Cristo. Acompanhe o que eu estou conversando com você. Acompanhe o raciocínio. Todos nós sabemos que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas quando ele caiu, ele perdeu a imagem e semelhança de Deus, como ele foi criado. Hoje a humanidade não carrega aquela imagem e semelhança de Deus antes da queda. No mínimo, ela está corrompida e deturpada totalmente. Deus, todavia, com seu grande amor, Ele quer restaurar em nós a imagem e semelhança dele. Só que essa imagem e semelhança não é restaurada como mágica. Plim, você, não. Ela é concentrada, ela é clarificada, ela é exemplificada, ela é encarnada na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Por isso, essa imagem está em Jesus Cristo, ela é vista em Jesus Cristo, e ela é vivida, copiada em Jesus Cristo por nós. A imagem de Deus é restaurada em nós quando nós nos tornamos semelhantes a Jesus. Nesse propósito eterno de Deus, antes, Deus já nos conhecia e nos predestinou para sermos conforme a imagem de Cristo Jesus, semelhantes a Cristo Jesus. Quando se fala de predestinação, se fala de um propósito eterno de Deus. Hoje a cristandade pensa que o propósito eterno de Deus é nos dar uma vida boa, nos dar muita saúde, muita paz, muito dinheiro, muitas coisas nesta vida, neste mundo. Mas não. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que o propósito eterno de Deus é ter junto de si a sua família, os seus filhos, e os seus filhos são Cristo Jesus, são semelhantes a Cristo Jesus. O propósito eterno da predestinação divina para nós é nos conformarmos à imagem de Cristo Jesus. Segundo texto, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Acompanha comigo a leitura, leia comigo e pegue a ideia. Semelhantes a Cristo Jesus. Desafio. Um chamado da predestinação. E esse texto que eu citei para vocês diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Opa! Esse versículo me traz mais uma ideia, mais um ensino. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Opa, o mesmo Espírito Santo de Deus que agiu lá na criação no começo, e quando terminou no 7º dia, Deus disse: tudo está perfeito, é muito bom. E o ser humano fazia parte dessa perfeição de Deus, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas aí veio o pecado. Aquele Santo Espírito, ele está agindo hoje, ele habita em nós cristãos. Ô pastor, ele não habita em quem não é cristão? Segundo a Bíblia, não. Segundo a Bíblia, quando nós, crendo em Cristo Jesus e recebendo a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, todos os que receberam a Cristo Jesus receberam um poder para serem feitos filhos de Deus, porque creem no seu nome.
Efésios diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, todo cristão, não importa onde esteja, não importa a sua denominação, se é cristão, ele é habitação, morada do Espírito Santo de Deus. E o que o Espírito Santo de Deus está fazendo nessa pessoa? Transformando essa pessoa de glória em glória, à imagem do Senhor Jesus Cristo. Estamos sendo transformados, estamos sendo moldados novamente a imagem e semelhança do nosso Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nesse segundo texto, também estamos vendo aí a ideia da conformação à imagem de Cristo Jesus. E eu quero que você perceba duas coisas aí. Primeiro, que existe uma perspectiva de passado no texto anterior. Lá no passado, lá na eternidade, Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Cristo. Mas agora existe uma perspectiva do presente, do agora, do que está acontecendo agora, deve acontecer agora em nossas vidas. Predestinação eterna, passado. Mas agora, transformação de Deus, operando em nós, no nosso hoje, pelo poder do Espírito Santo, nos transformando à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Enquanto tem muitos cristãos preocupados com muitas coisas que não tem nada a ver com Cristo Jesus, tem a ver muito com a vida neste mundo, ou no aqui e agora, a Bíblia diz, a vontade eterna de Deus, desde o propósito eterno de Deus lá atrás, é que o seu agora seja conduzido numa ação do poder do Espírito Santo, onde você é transformado, você é transformada de glória em glória, a semelhança de Cristo Jesus. E assim é para você avançar, é para você caminhar para frente. Então deixa eu pegar um exemplo aqui. Não é profecia não, mas é um desejo de oração. Daqui a pouco a Fanny e o Luiz estão casando. Dá uma glória a Deus aí. Amém, glória a Deus. Daqui a pouco não precisa ser amanhã não, mas... Então o Espírito Santo trabalha nele para que ele seja um marido conforme Cristo Jesus seria. E ela uma esposa conforme Cristo Jesus seria, no Espírito de Cristo. E os dois vão viver a bênção do matrimônio como filhos de Deus, para a glória de Deus, daquilo que Deus tem para eles. Eu estou usando o exemplo dos dois, podia usar o exemplo do Hermínio, da Brenda. Não podia usar esse exemplo, o Hermínio já falou bem. Podia usar o exemplo da Enísia, já é casada, já tem 2 filhas, uma já quase formando. Posso usar o exemplo do Marcos, casado com filhos e com um montão de criança e adolescente aí que depende dele, do trabalho dele. Mas todas essas nossas diferenças, a Bíblia diz, Deus agindo em nós, nas nossas diferenças, mas para fazer-nos iguais a Cristo Jesus, para a glória dele. O Espírito Santo trabalha em nossas vidas, nos fazendo avançar, fazendo a obra de Deus, que é nos transformar no nosso hoje, por intermédio do Espírito Santo, mas sempre segundo a imagem de Cristo Jesus. Terceiro e último texto que eu quero ver com você. 1 de João, capítulo 1, verso 3 e 2. 1 de João, capítulo 3, verso 2. Se lá na eternidade Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Cristo Jesus, se no nosso presente, no nosso hoje, o Espírito Santo de Deus está em nós, está em você cristão, para trabalhar na sua vida e te fazer ser a imagem de Cristo Jesus. 1 João diz o quê? Vamos ler? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Olha, por mais que nós viremos a Bíblia de ponta cabeça, nós não sabemos em detalhes como seremos no céu. Em detalhes não, temos ideias, temos aí algumas, mas em detalhes não. Mas o que de fato sabemos é que seremos semelhantes a Cristo Jesus. Você pode ter certeza disso.
No céu, nós seremos filhos de Deus, como Jesus Cristo é Filho de Deus. Estaremos com Cristo e seremos semelhantes a Ele eternamente, junto ao Pai. Percebeu que nós vimos aqui 3 perspectivas? Passado, com a vontade de Deus, para a qual Ele nos predestinou, para sermos semelhantes a Cristo Jesus. Presente, estamos sendo transformados à semelhança de Cristo Jesus. Futuro, seremos semelhantes a Cristo Jesus. Tudo aponta para uma direção só. O propósito eterno de Deus, pelo qual fomos predestinados para sermos semelhantes a Cristo Jesus. O propósito da história da nossa vida. Vidas diferentes. Uma história escrita diferente. O nosso hoje foi diferente um do outro. Mas estamos sendo transformados pelo poder do Espírito Santo para sermos semelhantes a Cristo Jesus. E o propósito final, escatológico de Deus sobre as nossas vidas, seremos semelhantes a Cristo Jesus. Infelizmente, não é difícil encontrar uma pessoa que se diz cristã, mas por um pouco de alegria, por um pouco de felicidade temporal, ela nega a Jesus com as suas ações e com as suas palavras. Ela nega os ensinos e a pessoa de Jesus para ser um pouquinho mais feliz, alcançar alguma coisa que ela acha que traria alegria para ela, e ela se diz cristã. Que absurdo é esse? Porque ser cristão é para ser Cristo. É claro que Deus quer que sejamos felizes, é claro que Deus quer que sejamos alegres, mas uma coisa nós podemos ter certeza, que Deus está disposto a comprometer a nossa alegria e a nossa felicidade temporal para aumentar a nossa semelhança a Cristo Jesus. E isso que muito cristão ainda não entendeu. Por isso, faz coisas, fala coisas, se permite sentir coisas anticristãs. Deus, se precisar, Ele tira a nossa alegria, Ele tira a nossa felicidade temporal, se for necessário, para que sejamos mais semelhantes a Cristo Jesus. Todas as vezes que nos encontramos em dificuldades, em provações, em lutas, é muito fácil pensar: Deus se esqueceu de mim, Deus não é meu Pai, estou sendo rejeitado por Deus. Como é fácil pensar isso, né? Sendo que a Bíblia mostra que não é isso não. Você cristão, quando Deus permite alguma luta, algum problema, alguma situação, é porque Ele está trabalhando em você, para que você seja semelhante a Cristo Jesus. Hebreus diz que Jesus Cristo aprendeu a obediência através do sofrimento. Por que conosco seria diferente? Muitas vezes, lutas são permitidas por Deus, problemas, para que nós sejamos transformados em pessoas mais parecidas com Jesus, no nosso falar, no nosso agir, até no nosso sentir. Deus não está trabalhando em nós para o nosso conforto neste mundo, para o nosso sossego neste mundo. Ele está trabalhando para sermos semelhantes a Cristo Jesus, porque é isso que vamos ser na eternidade. E essa transformação é regra para todos, e Deus está sempre trabalhando para completar esse processo, porque a boa obra que Deus começou, Ele vai completá-la. Filipenses 1:6. Então eu tenho que perguntar para você: no que você já se parece com Cristo Jesus? Se o Espírito Santo de Deus está trabalhando, se você está tendo um coração rendido a Ele, não um coração endurecido, não cerviz dura, no que você já se parece com Cristo Jesus?
No que você já foi transformado à semelhança de Cristo Jesus? Responda isso para você mesmo, para você ver, observar em que ponto da caminhada com Cristo você está. Porque a caminhada é para isso, para você se parecer mais com Jesus Cristo. Mas também pergunte a você mesmo, seja sincero e coerente com o que você professa ser, um cristão, uma cristã. No que você ainda não se parece com Jesus Cristo? E quando eu faço essa pergunta para mim, não é para eu me conformar e falar, eu sou pecador mesmo, então tá bom assim. Não tá bom assim não. Como vimos, é propósito de Deus, é projeto de Deus, é ação de Deus, para que isso esteja acontecendo para a glória dele. Então isso não pode parar. Eu não posso oferecer resistência a isso. Eu não posso me acomodar e achar que eu vou ser mais feliz, ou com as poucas felicidades e alegrias que eu tenho neste mundo são melhores do que, mesmo em lutas, eu estar sendo transformado à semelhança de Cristo Jesus. No que você ainda não se parece com Cristo, no que você ainda precisa mudar, precisa ainda ser transformado, procura isso e colabore com o Espírito Santo, porque esse eu acho que é o desafio que fica naquilo que nós podemos fazer. Colabore com o Espírito Santo, se encha do Espírito de Cristo e colabore com Ele nessa transformação de glória em glória. E não vamos usar do recurso, mas não vai ser transformado aqui. Tá bom, eu não vou ser perfeito aqui, mas não é por causa disso que eu vou ser um duro de serviço, um duro de coração, uma pessoa que ainda carnalmente só fica olhando, dizendo que é cristão, mas Cristo não está sendo formado em mim. Queira verdadeiramente ser semelhante a Cristo Jesus. Peça o auxílio do Espírito Santo de Deus na sua vida, pois tenha certeza disso. O maior interessado é Deus, é o Espírito Santo em nos fazer semelhantes a Cristo Jesus. Se deixe transformar. Nós não podemos nos transformar por nós mesmos, mas nós podemos nos deixar transformar em um cristão de verdade, alguém igual a Cristo. Vou voltar a dizer, colabore com o Espírito Santo nesse projeto divino para você e para a sua vida. Quero deixar um versículo para você como desafio final. Por favor, coloque aí na projeção, já está na projeção, que é 1 João capítulo 2, verso 6. Vamos ler juntos? E eu creio que esse desafio é a marca que nós temos que deixar neste mundo. É dizer, eu tenho a marca de Cristo. E a marca de Cristo não são sinais dos cravos, os estigmatas, né? Não é isso não. A marca que eu tenho de Cristo Jesus é porque eu estou em Cristo, porque eu ando como Ele andou, auxiliado pelo Espírito Santo. Vamos ver, por favor, esse desafio. 1 João 2,6 diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Que o Espírito Santo nos ajude, que seja muito clara essa visão do propósito de Deus em nossas vidas, sermos iguais a Cristo Jesus, em todo lugar, em todo momento. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Nossa oração é pedindo que o Espírito Santo nos ajude na nossa caminhada, na nossa semana, e cada vez mais Cristo seja visto em nós, que dizemos ser cristãos. Pai Celeste, obrigado por Tua palavra que mostra o Teu projeto em nossas vidas. E muitas vezes pensamos tão centrado em nós, é para minha salvação, é para que eu melhore, é para que eu ganhe mais, é para que eu... De repente não olhamos um pouco mais profundo e vemos o projeto eterno de Deus para nós, que sejamos Teus filhos, à semelhança de Cristo Jesus. Ajuda-nos, Santo Espírito, ajuda-nos na história que estamos escrevendo de nossas vidas,
como maridos, esposas, pais, filhos, profissionais, ó Deus, jovens, pessoas mais experientes, pessoas que estão vivendo um momento tranquilo da vida, ou pessoas que estão vivendo momentos difíceis, ó Deus, alguns até turbulentos, mas ajuda-nos a nesse momento glorificar o Teu nome, sendo cristãos, pessoas que estão sendo trabalhadas e transformadas à imagem de Cristo Jesus. O pedido da bênção dessa noite, ó Deus, é aquela que estamos fazendo durante esse mês de janeiro. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente, mas guarde no lugar mais seguro, que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em nome dEle, para a glória dEle, assim em nossas vidas. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua semana, sua família, e até o nosso próximo encontro, como Deus quiser, em nome de Cristo Jesus. Amém.